capítulo 3, do versículo 22 ao versículo de número 25. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 22 ao versículo de número 25. Lamentações 3, 22 a 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Que Deus abençoe você pela leitura da palavra do nosso Deus. Nós temos sentimentos ambíguos, nós temos sentimentos incoerentes, nós temos sentimentos contraditórios em grande parte da nossa vida. Nós somos movidos rapidamente, repentinamente, da extrema alegria para o descontentamento, para a tristeza e para a angústia profunda. Num momento e no mesmo dia, nós passamos do estado de euforia, de alegria, de contentamento, de satisfação, para um sentimento de perda, de inconsequência, para um sentimento de falta de complexidade da nossa vida. Nossa vida se torna incompleta e nós não sabemos explicar sequer o que acontece conosco. Nós passamos de momentos de aparente perfeição para um momento em que nós nos vemos completamente inadequados, inaptos e imperfeitos. Nós somos seres que os sentimentos, eles se trocam, se intercambiam, eles mudam muito rapidamente. Por isso, alguns estudiosos do comportamento humano dizem que, principalmente nos dias que nós vivemos relacionamentos chamados relacionamentos líquidos. E é interessante porque quando nós ouvimos que os relacionamentos eles são líquidos, eles não fazem muito sentido, mas é algo muito simples para nós entendermos. Quando nós olhamos, por exemplo, a imagem de um copo com água, o líquido que tem aqui, essa água, ela toma qualquer forma. Ela toma qualquer superfície, ela se adequa onde ela está. É assim que nós vivemos. A sociedade que nós vivemos não é uma sociedade sólida. Os relacionamentos estão cada vez menos fiéis, menos sólidos. Essa é a sociedade que nós vivemos. A ideia de permanecermos firmes, permanecermos estáveis, permanecermos num nível de igualdade, um nível igualitário, como é o ideal para cada um de nós, tem desaparecido do nosso vocabulário da nossa vida. Os relacionamentos eles são cada vez mais abertos, cada vez mais liberais. O relacionamento de marido e mulher, pais com filhos, cada vez um relacionamento com menos respeito, menos equilíbrio e menos a vontade de permanecerem juntos. Reportagens desses últimos meses mostram que o número de violência doméstica tem crescido, o número de divórcios tem crescido, exatamente porque os relacionamentos eles têm se definhado e têm se diluído momento após momento. Por quê? Porque nós vivemos sentimentos contraditórios, sentimentos incoerentes, sentimentos que vão se mudando a cada momento. Uma hora nós somos perdidamente apaixonados por algo ou por alguém. Num outro momento nós simplesmente não queremos mais. As pessoas têm se enjoado umas das outras. As pessoas têm se cansado umas das outras. As pessoas têm se cansado do próprio Deus. É interessante porque mesmo nós falando de 2020, quando nós voltamos no tempo e nos encontramos mais uma vez no contexto histórico do profeta Jeremias, nós vemos que o contexto histórico do profeta Jeremias era completamente igual ao contexto que nós vivemos hoje, em plena pós-modernidade de 2020. A situação de Jeremias era uma situação de aflição, uma situação de frustração. Ele se sentia esmagado, cansado, oprimido por uma superpotência do seu tempo, que era a superpotência da
Babilônia. A Babilônia havia entrado e devastado o reino de Israel. Não havia mais expectativa, esperança. Os relacionamentos tinham se definhado. Havia um momento de idolatria profunda, de mornidão na religião. O relacionamento com o próximo, consigo e com Deus havia se rompido. Esse fio que nos conduz ao Senhor havia sido rompido. Havia um sentimento de desesperança, um completo afastamento de Deus, o caos familiar, o caos social, o caos político. Então, quando a gente lê a Bíblia ela fala dos tempos antigos com a profundidade de quem está falando para os nossos dias atuais, porque a Bíblia se renova a cada manhã, assim como a misericórdia do Senhor. Por isso a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Jesus diz que passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então, queridos, quando nós voltamos os olhos para esse texto, nós vemos que o próprio profeta Jeremias, ele se deixou contaminar por esses relacionamentos líquidos, por esses relacionamentos que não têm suporte, por esses relacionamentos que não têm vínculo, por esses relacionamentos que não têm firmeza, por esses relacionamentos que não têm expectativa, que não têm nem hoje nem futuro. Os relacionamentos, eles são abertos demais, e assim ele se permitiu e se deixou contaminar também por esses sentimentos. Porque nós também, hoje, eu e você, por estarmos mergulhados nesse tipo de sociedade que nós vivemos, nós vamos nos contaminando. E quando nós vamos nos contaminando, nós vamos caindo numa vala. E essa vala é a vala do acostumar-se. E nós vamos nos acostumando a não haver fidelidade. E nós vamos nos acostumando com a violência. Nós vamos nos acostumando com os abusos. Nós vamos nos acostumando com a corrupção. Nós vamos nos acostumando a sabermos tudo a respeito de Deus, mas não termos intimidade nenhuma com o Senhor. Conhecermos a sua palavra enquanto letra profundamente, mas conhecendo quem Deus é como ser apenas superficialmente, porque o nosso relacionamento não tem firmeza. O nosso relacionamento, ele não tem suporte. O nosso relacionamento é um relacionamento apenas de saber quem é. É como aquele vizinho que mora na frente da sua casa há anos e anos e anos, mas é apenas um conhecido. É um colega de trabalho que trabalha na sua seção há uma vida, mas pouco ou nada você sabe a respeito dele. Os nossos relacionamentos, inclusive com o Senhor, infelizmente têm caído nessa situação de nós sabermos muito sobre Deus, mas nada e nenhum quase relacionamento profundo com o Senhor. Jeremias, mesmo sendo profeta de Deus, isso não o tornou imune a esses sentimentos tomarem espaço e lugar no seu coração e contaminar a sua alma. Até que no versículo 21 ele rompe esse grilhão. O versículo 21 é um versículo chave, porque ele é o rompimento desses pensamentos, rompimento desses sentimentos, e ele diz: chega, não é isso que o Senhor quer, não é para isso que ele me fez, não é essa a palavra dele, não é esse o sentimento que ele quer, não é isso que deve permear, encher e inundar a minha mente, o meu coração, não é essa palavra de ruína, de derrota, de falta de expectativa, de fidelidade, de continuidade que o Senhor tem para mim e para você. O versículo 21 diz: eu tomo uma decisão, eu não sei de você, mas eu quero trazer à memória, a minha memória, o que me pode dar esperança. Ele sabia o que dava esperança para ele. Ele sabia do que tinha na sua memória. E a memória é algo interessante. Você não tem como se lembrar de algo que você não aprendeu. Você não tem como se lembrar de algo que você não viveu. Por isso, tudo que nós lemos do versículo 22 ao versículo 25 só é possível e é unicamente possível para aquele que tem experiência com Deus, para aquele que sabe quem Deus é, para aquele que ouve a palavra do Senhor, entende a palavra do Senhor, guarda a palavra do Senhor e pratica a palavra do Senhor. E é por isso que a palavra-chave, é por isso que o versículo-chave, para nós
entendermos como é que nós podemos ter razão, por que nós podemos ter motivos para nós termos esperança nesses dias conturbados e complexos que vivemos, só é respondido para aquele que tem memória do Senhor. Memória de quem Deus é, não memória de versículos, memória de religiosidade, mas memória do relacionamento com Deus. É isso que faz a diferença. É isso que moveu o coração de Jeremias para que a sua mente, para que o seu coração, para que a sua espiritualidade se mudasse de uma direção para outra direção, para saísse da direção do espírito aflito, frustrado, esmagado, cansado, oprimido, dos relacionamentos vazios e inconstantes, para voltar ao sossego do Senhor. É o que o salmista Davi ele fala: alma, volta ao teu sossego, volta à calma que o Senhor tem para você. Então, versículo 21, quando Jeremias ele toma essa decisão que muda completamente o seu hoje e o seu futuro, ele diz: eu quero me relembrar. Se eu quero relembrar alguma coisa na minha vida, se eu quero me relembrar de algo que tenha importância, que faça diferença, que mude a minha vida, que cure o meu coração, que abençoe pessoas, é isso que eu vou fazer. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que vai trazer expectativa a mim. Eu quero trazer à memória aquilo que vai fazer com que eu, olhando para a minha vida volte a ter sentido. Então, queridos, pensando nisso, pensando no que Jeremias ele nos ensina hoje, nós devemos então dizer: sim, eu tenho motivos para ter esperança, independentemente do que eu estou passando, independentemente do que eu estou vivendo. Porque veja, o que Jeremias nos ensina em seu livro não é a esperança depois que tudo acabou, não é a expectativa já conquistada, mas é no meio do seu país estar sendo dominado pela Babilônia, no meio da crise institucional, no meio da crise espiritual, da crise política, da crise espiritual, da crise moral, de todas as crises, de todos os problemas, no pior momento da história da sua vida, ele mostra motivos porque ele pode ter esperança. Somente alguém que tem na sua memória o que Deus é que pode ter esperança nos piores e mais agudos dias da sua vida. Somente aquele que tem onde se escorar, onde se agarrar, onde se firmar, que é a rocha, que é o próprio Senhor. Então, quais são os motivos porque nós podemos ter esperança que o profeta Jeremias nos apresenta no seu texto? Primeiro, a primeira razão, o primeiro motivo nós encontramos no verso 22. Porque Deus é misericordioso. A primeira razão, o primeiro motivo porque nós podemos ter esperança nos piores dias que nós passamos é porque Deus é misericordioso. Verso 22 diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas vão se renovando, elas vão se restaurando. A misericórdia de Deus é uma misericórdia generosa, é uma misericórdia que nos assiste, é uma misericórdia que fala profundamente ao nosso coração, é uma misericórdia que nos piores e mais agudos momentos da nossa vida nos traz inspiração, memória e memórias de fé, de esperança, de amor e de cura. O Salmo 57, verso 10, ele fala assim: pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Essa é a maneira como o salmista ele descrevia a maneira como Deus ele se manifesta a nós, a maneira como Deus ele fala ao nosso coração. Deus ele é misericordioso e por Deus ser misericordioso eu posso ter esperança que o hoje, o aqui, o agora e o amanhã será sempre o amanhã belo, ameno na presença do Senhor. E esse é o grande problema. Nós achamos que por termos esperança em Deus, o amanhã ele
dele vai ser um amanhã curado, vai ser um amanhã pleno de satisfação, em que nós não teremos problemas, dificuldades, que nós não teremos fracassos e fraquezas. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Ter esperança no Deus que é misericordioso é ter esperança apesar de. Quando Jeremias ele preenche o seu coração de expectativa, de esperança no Senhor, quando ele apresenta motivos para ter esperança, ele não mostrou motivos para ter esperança daquilo que aconteceu. Ou seja, olha como vale ter esperança, eu aguardei por isso, eu fiz dessa forma e olha o que eu conquistei. Pelo contrário, ele mostra, eu tenho esperança apesar de. Eu tenho esperança apesar da minha nação estar subjugada, destruída, dominada, escravizada pela Babilônia. Eu tenho esperança no Senhor apesar dos relacionamentos estarem frios. Eu tenho expectativa e esperança no Senhor, apesar das pessoas viverem um tempo de extrema mornidão espiritual. Eu tenho esperança no Senhor apesar da idolatria. Eu tenho esperança no Senhor apesar da corrupção, da maldade, da crueldade e das pessoas elas sendo cada vez mais pervertidas em sua alma. Eu tenho esperança apesar de abrir as páginas dos jornais e as notícias serem, na sua esmagadora maioria, ruins e negativas. Apesar disso, eu tenho esperança porque Deus ele é misericordioso e a misericórdia do Senhor é generosa. A misericórdia de Deus ela é duradoura, ela é eterna. Por isso nós devemos render graças a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Deus ele apresenta a nós a sua misericórdia. Deus ele apresenta a sua misericórdia de uma maneira que nós podemos perceber Deus agindo. Como é que nós percebemos Deus agindo, Deus agindo com a sua misericórdia na nossa vida? Primeiramente lá no verso 21. O verso 21 diz que Jeremias ele decidiu voltar o seu coração à memória do que Deus ele é. A memória do que Deus o havia ensinado, a memória da sua experiência e história ao lado do Senhor. Por isso, quando Deus ele se apresenta a nós, o Deus misericordioso, Deus ele é cheio de piedade, Deus é cheio de compaixão, uma compaixão terna, uma compaixão profunda. Deus sabe o sentimento humano. O grande problema é que quando nós estamos no momento de aflição, nós temos a tendência de achar que Deus ele não sabe o que a gente passa, que Deus não tem capacidade de ir no profundo do nosso sentimento e entender o que é minha dor. Eu estou falando com Deus, mas eu não sei nem se Ele sabe o que é isso. Eu não sei se Deus tem noção do que é não ter dinheiro, ou do que é estar doente, ou do que é estar entristecido. Deus é Deus, Deus não sabe o que é isso. Mas a própria palavra nos orienta que Deus, pela sua compaixão terna e profunda, Deus ele conhece o mais profundo abismo do sentimento humano. Lembre-se da história de Jesus Cristo. Em Jesus nós temos a expressão máxima do amor, do conhecimento e da entrega de Deus por nós, sendo moído por nós, sofrendo o que nós sofremos, passando pelo que nós passamos, tendo na sua carne, na sua vida, na sua história, todas as experiências das mais cruéis que qualquer ser humano pode ter na sua vida. Por isso, quando nós oramos falando com Deus que sabe completamente, totalmente o que se passa na minha vida e na sua vida. Quando eu falo Deus, a situação financeira é difícil, Deus sabe. Quando nós falamos Deus, está doendo, Deus sabe. Quando nós falamos Deus, os relacionamentos em casa estão complicados. O meu relacionamento com meus amigos, meu relacionamento no trabalho, o meu relacionamento com a sociedade, as coisas não vão bem. Deus sabe, porque em Cristo Ele passou por tudo e muito mais. Deus ele mostra a sua benignidade, Deus ele é compassivo, Deus ele é longânimo. Pedro na sua carta ele diz que Deus ele não é tardio em se irar, pelo contrário, ele é longânimo, porque ele não quer que nenhum se perca. Deus, portanto, ele não é nem atrasado nem adiantado, Deus é longânimo. Deus anda conforme o nosso tempo, Deus anda conforme a velocidade
velocidade que nós conseguimos andar. Deus toma a nossa vida e faz a nossa vida nova a partir do momento que nós estamos vivendo. Deus não espera que nos transformemos em anjos ou santos para nos amar, para aí sim nos escolher e para caminhar ao nosso lado. Paulo aos Romanos diz que Deus escolheu-nos, Deus quis escolher-nos quando nós éramos inimigos do Senhor, quando nós nem existíamos, quando nada ainda existia, Deus já nos escolheu exatamente para excluir, para tirar, para extirpar qualquer possibilidade de orgulho, de jactância, de vaidade humana. Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que ninguém diga eu fui escolhido porque eu mereci. Essa é a maneira como o ser humano escolhe o outro, pelo mérito do que você fez, do que você é, do que você tem, do quanto você paga, do quanto você pode. Deus não. Deus nos escolheu quando éramos inimigos dele, quando éramos inimigos da cruz do Senhor. Uma segunda causa, porque nós podemos ter a esperança no Senhor, são encontrados no versículo 23 e no versículo de número 24, por causa da fidelidade de Deus, por causa da fidelidade de Deus. A misericórdia vem da fidelidade. A misericórdia de Deus nasce da fidelidade dele. Deus, ele disse que ele seria fiel. Eu, Senhor, serei fiel. Eu, Senhor, sou fiel. Por isso, Deus exige a fidelidade de cada um de nós. Por quê? Porque Ele é fiel. E a sua fidelidade não tem fim. O caráter de Deus é fiel. E quando a Bíblia diz que Deus é fiel, é no sentido que Deus é fiel porque Ele é firme, porque Ele é leal, porque Deus não nos trai, porque Deus não nos engana, porque Deus não mente para nós, porque Deus não nos garante uma coisa e entrega outra, mas porque a sua palavra é firme, é leal, é constante, é íntegra, é perfeita, é reta, é justa. A palavra do Senhor nos chama. Por isso o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24, o apóstolo Paulo diz: fiel é aquele que vos chama. Deus me chama e Deus chama você para a glória dele, porque Ele é fiel. Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Por isso Ele tem a autoridade para me chamar. Ele tem a autoridade para me chamar porque eu serei, eu farei, eu conquistarei e eu passarei por tudo aquilo que Ele prometeu. Deus, ele não diminui o tom da sua promessa. Deus, ele não nos promete algo e depois menos do que aquilo que Ele prometera. Pelo contrário, Deus é o Deus. Deus é o Deus que sobeja, Deus é o Deus que transborda. O salmista, no Salmo 23, diz que a bondade, que o Senhor é o Deus que nos chama para perto dele, e a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a vontade do Senhor, essa é a palavra do Senhor, esse é o cuidado do Senhor, esse é o ensino do Senhor para nós. O grande problema quando nós falamos de fidelidade é que nós medimos a fidelidade de Deus pelo nível de fidelidade que nós estamos acostumados a dar, a ver e a receber. A fidelidade hoje é uma palavra que praticamente caiu em desuso, caiu fora da moda. As pessoas, elas não são fiéis, as pessoas, elas não têm alegria, as pessoas, elas não têm essa motivação. As pessoas, elas hoje, em um grande grau, as pessoas têm casado ou elas simplesmente vão experimentar um tempo juntas, porque se não der certo aquele relacionamento, cada um vai viver a sua vida afastados. Não há ideia da fidelização, não há ideia da fidelidade. Por isso, quando a Bíblia fala em fidelidade, muitas pessoas torcem um pouco o rosto, muitas pessoas riem, porque fidelidade é algo que dá a ideia de falta de liberdade. Por isso muitos não casam, por isso muitos não assumem o seu compromisso com Cristo e com a sua igreja, por isso muitos não se acertam no trabalho.
Ficam poucos meses e mudam de trabalho. Conhece gente assim? Ficam poucas semanas, muda de trabalho. Às vezes ficam 1, 2 anos, muda de trabalho, porque não conseguem se fidelizar. Ou seja, elas não conseguem abrir mão de algumas coisas para conquistar outras maiores. Relacionamento é a arte de você abrir mão de coisas pequenas para alcançar outras maiores. Quando Deus ele fala que Ele é fiel, que é firme e que Ele é leal, Ele diz exatamente isso. Eu não mudo. Eu não mudo a maneira como eu trato você, eu não mudo a maneira como eu reajo com você, eu não minto para você. 2 Tessalonicenses capítulo 3, lá no verso 3, diz que Deus ele é fiel. Eu não sei se você é fiel, se eu sou fiel, mas ele começa assim, mas Deus é fiel. Mas Deus é fiel, Deus é fiel para fazer, Deus é fiel para continuar. Por isso a obra que o Senhor começa é a obra que Ele continua e termina. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele é firme, Ele é leal, Ele não mente, não nos engana, não nos atrapalha na nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus ela nos leva a sempre vivermos para a glória do Senhor, mas uma vida que vale a pena ser vivida. Ninguém sofreu, ninguém errou, ninguém teve prejuízo, ninguém perdeu a família, ninguém morreu por ser obediente ao Senhor. Mas pastor, quantas pessoas morreram perseguidos pelo Evangelho? Quantas pessoas foram expulsas pela sua família porque são cristãos? Quantas pessoas abriram mão de negócios tremendos e rentosos porque não queriam entrar em jeitos, em conchavos, em desonestidades por amarem a Jesus? Como agora nós ouvimos que por sermos fiéis a Deus, nós não perderemos nada, não sofreremos nada, mas é o que a palavra nos diz. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, tudo isso eu considero perda quando eu comparo com a grandeza da glória do Senhor. Por isso, seguir a Cristo nunca é perda. Seguir a Cristo nunca é dano. Seguir a Cristo nunca nos conduzirá para um caminho em que nós não sentiremos paz, ainda que seja na cadeia, ainda que seja na morte, ainda que seja no sofrimento, ainda que seja na pobreza, ainda que seja na escravidão. A história do povo de Deus nos ensina, e Deus é fiel em toda e qualquer situação. A história do povo de Deus nos ensina que homens e mulheres sofreram e deram a sua vida e o seu sangue para que nós hoje pudéssemos livremente, face a face, conversar numa noite de domingo sobre a fidelidade e o amor do Senhor. Esses homens e mulheres não consideraram perda entregarem a sua vida a Jesus pelo prêmio que estava concedido, pelo prêmio que estava garantido a esses homens e mulheres do hoje e do passado. Por isso, aquele que segue ao Senhor não tem prejuízo nunca. Paulo ele diz isso. Quem poderá me afastar do amor de Cristo? Quem poderá me arrancar das mãos do Senhor? A morte, a espada, o céu, quem? Nada poderá nos afastar do Senhor. Nada pode nos arrancar do amor do Senhor. Nada pode substituir o amor que Deus tem pela sua vida. Nada pode roubar você. Jesus já havia garantido que aqueles que o Pai me dá, de forma nenhuma os lançarei fora. Mesmo que Satanás em pessoa tente tirar a sua alma, a sua vida da presença do Senhor, ele não tem autoridade para isso. Por isso, querido, em nome de Jesus, creia na fidelidade do Senhor. Deus não se desmente. Deus ele é coerente em suas ações. A nossa confiança está exatamente baseada na coerência de Deus. O que Deus disse para Adão é o que Deus continuará dizendo para o último homem que nascer sobre a face da terra. O que era errado ou certo, continua certo ou errado, ainda que todos digam o contrário. Mas o que Deus nos ensina é o que nós continuaremos vivendo. O Deus da aliança é um Deus fiel, mesmo quando o povo não é. Para vergonha nossa, quão infiéis nós somos ao Senhor.
mas Deus continua sendo fiel ao nosso coração. Agora, nós temos um motivo adicional para crer nas promessas fidelíssimas, firmíssimas de Deus, que é a própria revelação de Jesus, o Jesus crucificado e o Jesus ressurreto. A fidelidade do Senhor se manifesta e se manifestou de uma forma cabal e completa em Jesus, nosso Senhor. Por isso, nós somos chamados a nos abandonar nas mãos do Jesus ressuscitado, porque Ele é fiel. Ele é fiel nas nossas vidas. Nós somos encorajados pela fidelidade do Senhor. Nós somos encorajados pelo Deus que age na nossa vida. Nós somos encorajados pelo Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou para ser morto por mim e morto por você. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, o apóstolo Paulo nos diz assim, 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Deus é fiel, mesmo a tentação sendo humana, mesmo o meu sofrimento sendo causado por mim mesmo, mesmo a minha desobediência tendo gerado dores ao meu coração, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse é o Deus que nós amamos, nós somos encorajados, Deus encoraja os crentes a se libertarem da orgulhosa segurança em si mesmos, mas também Deus nos mostra que por vezes Ele não nos evitará cair em tentações e situações criadas por nós mesmos, mas Deus é tão fiel, Deus é tão amoroso, que Ele, mesmo com as provações, mesmo com as tentações criadas por nós, Deus, pela sua fidelidade, não permitirá que nós caiamos num buraco tão profundo que nós não tenhamos como ser resgatados. Deus não permitirá que a nossa queda seja tão destrutiva que Ele não poderá fazer nada por nós. Ele sempre vem ao nosso encontro. Por isso, a segurança não está em nós mesmos. A segurança está num Deus que é fiel. Por isso, o convite da palavra é que nós, no momento da mais angustiosa crise, nós possamos nos entregar e mergulhar nesse mar tranquilo e pacífico que é a vontade do Senhor, que é o cuidado do Senhor. Deus agirá apoiando os crentes em sua fé e protegendo-nos sempre de cairmos de tal forma que nós não consigamos levantar. Há motivos para ter esperança, porque Deus é misericordioso, porque Deus é fiel, porque Deus preservará a obra que somos nós mesmos. Deus é fiel sobre você, Deus é misericordioso com você, Deus manterá a obra que é você mesmo, para a glória e honra do Senhor. Verso 25, portanto, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que o seu coração tenha a decisão que Jeremias teve, de trazer à memória aquilo que me dá esperança, de eu usar esse exercício da fé, esse exercício da esperança, esse exercício do meu viver ao lado do Senhor, do meu conhecimento e da intimidade com o Senhor, porque isso lembrará o meu coração da misericórdia, da fidelidade e do amor do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família de uma forma muito generosa, em nome e por amor de Jesus. Queridos, nós temos alguns pedidos de oração que nós vamos ler nesta hora, que nós vamos orar, pedindo pela saúde do Breno. O Breno, ele é namorado da Letícia, que está com suspeita de Covid,
Nós vamos orar por ele, pela sua família, pelos seus companheiros e colegas, também a vida do nosso irmão Cantídio, nossa irmã Ruth, que Deus abençoe também, em nome e por amor do Senhor, a família da Estefânia. Nós lamentamos o falecimento de sua mãe, que o Senhor, através do seu amado Espírito Santo, traga todo o consolo e conforto para a glória do Senhor. Também pedimos pela vida do seu Alexandre, o Alexandre Correia, irmão da nossa irmã Andréa Correia, então que Deus abençoe poderosamente a vida da nossa irmã Janete também, e a família da Andréa Amaral. E tantos outros pedidos pela minha vida, pela minha família, pela sua vida, pela sua família. Deus, Ele cuida de nós. É por isso que nós oramos. A oração é coisa de gente que crê. A oração é coisa de gente que, quando puxa a memória, se relembra da fidelidade e da misericórdia e do amor do Senhor com que Ele tem nos amado. Por isso, ore, busque o Senhor a tempo e a fora de tempo. Perto está o Senhor dos que o invocam em espírito e em verdade. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bondoso e amado, obrigado, Senhor, por esta noite tão especial na Tua presença com os meus irmãos. Abençoe, Deus, cada um com a Tua fidelidade, com o Teu amor. Abençoe com a Tua misericórdia, ó Deus. Cuida deles. Colocamos a vida, ó Pai, do nosso irmão Cantídio, do Breno, da família da Estefânia, do Alexandre, da nossa irmã Andréa Amaral, ó Deus, o Alexandre, que é irmão da Andréa Correia também. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada vida e cada família. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão doentes. Abençoe aqueles que têm doentes na sua casa, que eles também tenham toda a paz, toda a tranquilidade, todo o recurso vindo do Senhor. Abençoe, ó Deus, os nossos lares, abençoe a nossa mente, ó Deus. Nós não queremos mais ficar inundados, encharcados com esses sentimentos, com essas decisões, com esses pensamentos que nos afastam de Ti, que nos amarguram, que nos entristecem, que nos deprimem, que nos mostram apenas a feiura e a crueldade da vida, mas que nos levam para longe de Ti, ó Deus. Nós, pelo contrário, nós queremos trazer à memória e ter sempre pronta e perto da nossa memória aquilo que nos dá esperança, nos relembrando da Tua glória, nos relembrando do Teu amor, nos relembrando de Cristo Jesus, que veio viver, morrer e ressuscitar por nós e em nosso lugar. Abençoe, Deus, então, cada vida e cada família nesta hora, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, desde o presidente da República até a pessoa mais humilde dessa nação, cada um de nós, que sejam amparados, protegidos, perdoados, ó Deus, ensinados, transformados pelo Senhor. Abençoe aqueles, ó Deus, que estão trabalhando na área da saúde, na área da limpeza, na área da segurança e tantos outros, ó Deus, que trabalham, os nossos amigos caminhoneiros, pessoal de posto de gasolina e tantos outros, ó Deus, que trabalham na área de alimentação também, que estão expostos. Pedimos a Tua proteção, a Tua bênção e a prosperidade do Senhor para esses homens e mulheres. Quanto a nós, ó Deus, nós continuamos orando. Oramos porque somos pequenos, mas Tu és grande. Ó Deus, oramos porque a nossa oração ela é tão falha e tão imperfeita, mas Tu és perfeito. Oramos, ó Deus, porque somos pó e cinza, mas Tu és o grande Deus que criou tudo que há e tudo que existe pelo poder da Tua voz. Por isso nós adoramos ao Senhor, amamos o Senhor, servimos a Ti, porque sendo tão grande como Tu és, o Senhor se inclina e ouve a nossa voz. Obrigado, Pai, em Cristo Jesus que oramos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações, que é apenas o Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, que mais uma vez o meu desejo e oração é que esta semana seja uma boa, abençoada e cheia da fidelidade, do amor e da misericórdia do Senhor sobre você e todos os seus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.